Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo A Bandeira é Diferente, a Letra é Diferente, mas a Melodia é a Mesma, de George Reisman. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que me escutam pelo podcast, através do Spotify, do Google Podcast e por outras plataformas de podcast, além, obviamente, daqueles que me assistem pelo YouTube, pelo Rumble e principalmente aqueles que me assistem pelo Odyssey. Para quem não sabe, o Odyssey é uma plataforma concorrente ao YouTube, sem censura, livre, né? Ou seja, onde esse programa provavelmente vai perdurar, né? Eu acredito que o YouTube, se continuar nessa toada de censura, de ser contra o debate, ser contra a verdade, logo logo vai tolher o nosso programa daqui. Já aconteceu no meu canal pessoal. Eu tive o episódio 4 do Leituras Comentadas, foi deletado, sumariamente deletado pelo YouTube, mas foi no meu canal pessoal, no canal do Instituto Rothbard. Ainda não tive nenhum tipo de notificação, mas acredito que em breve também devemos sofrer aí retaliações do YouTube, censuras do YouTube também. Então, muito importante, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de ver um discurso sem medo de ser censurado, né? Ou seja, eu falo aqui no programa, eu falo o que eu penso, sem nenhum tipo de premeditação, eu não fico me preocupando com as palavras ou com o que o YouTube pode gostar ou não. Eu simplesmente falo o que eu penso e leio os artigos, né? Profiro meus comentários sempre à luz do libertarianismo e da Escola Austríaca de Economia, mas sem medo, né? Aqui eu não tenho medo, se censurarem no YouTube, tudo bem. Eu vou estar no Odyssey e conclamo todos vocês a se juntarem ao Odyssey. O Odyssey, ele remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Então, se você é apenas um consumidor de conteúdo, vá para o Odyssey. Eu mesmo era um simples consumidor de conteúdo antes. Eu ganhei o equivalente a $10 em 2 meses usando apenas o Odyssey. Então é muito melhor que o YouTube. Ainda pode ser que haja alguns percalços técnicos, mas eu não tenho sofrido nenhum tipo de dificuldade ao acessar o Odyssey. Então, para todos que querem continuar seguindo esse programa, eu vou deixar aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para inscrição lá do Odyssey. Então, por favor, se inscrevam através desse link, porque assim o fazendo, vocês ajudam este programa. Também eu coloco sempre na descrição do vídeo o link para o endereço da minha carteira de Bitcoin e de Nano. Se você quiser fazer uma doação, eu agradeço. Eu poderia estar me candidatando a um cargo, eu poderia estar tentando incentivar políticas públicas, entre aspas, mas não. Estou aqui honestamente apenas pedindo a sua contribuição. E eu gostaria muito de ver essa gratidão aí por parte de vocês também, por todo o trabalho que nós sempre fizemos no Instituto Rothbard. Sempre foi tudo voluntário, tudo sem nenhum vislumbre de lucro, sem visar lucros ou fama, nada disso. Sempre foi pela causa apenas. E, obviamente, quer queira, quer não, né? Cada minuto tem um custo, né? O tempo que a gente usa para divulgar as ideias de liberdade já usou, né? Um pouco mais de uma década dedicado à causa, né? A divulgar as ideias da liberdade, a trazer o libertarianismo para o Brasil, para o português, né? E tudo isso tem um custo, né? Vocês podem doar centavos ou dezenas de milhares de reais. Fica a critério de vocês. Se quiser doar centavos, eu recomendo usar a moeda Nano, que ela não tem taxas, né? Uma moeda sem taxas, instantânea. Então, o Nano é melhor para isso. Agora, se quiser somos mais vultuosos, talvez o Bitcoin seja uma opção, né? Com as altas taxas do Bitcoin, para doar pequenas quantias, ele não é uma opção. Então, link da inscrição do Odyssey, aqui embaixo na descrição do vídeo, e também as carteiras para quem quiser ajudar. Eu agradeço muito e isso ajuda com que esse programa perdure, né? E que a gente possa fazer a leitura de todos os artigos do Instituto Rothbard. Não, acho difícil, né? Deve ter uns 3.000 artigos já, não vou ler todos, mesmo porque alguns também eles são mais momentâneos, eu tento ler mais os artigos que são os clássicos, né? Aqueles que, independente do tempo em que você lê, quando você o lê, eles são sempre atuais, né? Como esse do George Reisman, que eu vou ler agora. O artigo foi publicado
em 2012, quando ainda nos chamávamos Instituto Mises Brasil, né? Em 2015, 16, né? Tivemos que mudar o nome do instituto para Instituto Rothbard, mas continuamos o mesmo trabalho. Existe uma pessoa que se passa por Instituto Mises Brasil, é um embusteiro, não é o epicentro de libertarianismo e escola austríaca mais, é um centro de qualquer coisa, né? Infelizmente, a cabeça abilolada do nosso mantenedor, ele decidiu que não mais queria seguir com o projeto, né, de lutar pelas ideias de liberdade, doa quem doer e trazer também a escola austríaca de economia para o Brasil. Então ele criou outra coisa, é um embuste, é uma mentira aquilo lá, não tem nada a ver com o libertarianismo e muito menos escola austríaca de economia. Então, em 2015 tivemos que fazer essa mudança de nome, mas seguimos aqui o mesmo trabalho que tínhamos lá atrás, até melhor agora. E o George Reisman, vou apresentar o autor, né? Para quem não conhece, o George Reisman é vivo ainda, ele está com acho que 84 anos agora. Ele é PhD em economia e ele tem alguns livros publicados, entre eles um tijolão, um livro de mais de 1000 páginas, né? Chama Capitalism, A Treatise on Economics. Não tem em português ainda, mas é um livro bem grande mesmo. Ele não é um anarcocapitalista, não é um libertário, ele é muito chegado às ideias da escola austríaca de economia, apesar de não ser também um austríaco. Mas é um grande defensor da liberdade também, mesmo não de maneira coerente em todos os assuntos, mas na maioria dos assuntos dá para aproveitar muito das ideias dele. Nós temos vários artigos do George Reisman publicados na nossa página, né? Então, com certeza eu vou ler vários desses artigos. Acho que o mais famoso deles é Porque o Nazismo era Socialismo e Porque o Socialismo é Totalitário. Esse é um artigo, um clássico mesmo, né? Com certeza será lido em breve. O George Reisman também pode ser encontrado no blog dele, né? É georgereismanblog.blogspot.com. Ele ainda publica lá, então sempre muito interessante ver o que ele tem a dizer. É uma influência realmente para todos nós. E ele está também no Twitter, para quem quiser seguir o perfil dele. Se estiverem com dificuldade de achar o perfil dele, pode ir no perfil do Instituto Rothbard no Twitter e procurar lá quem que o Instituto Rothbard segue, né? E lá vocês vão encontrar o perfil do George Reisman. Então agora eu passo a leitura. A bandeira agora é verde, em vez de vermelha. A letra da música também é outra, mas a melodia continua exatamente a mesma. Quando os vermelhos cantavam, a letra dizia que o indivíduo não podia ter liberdade porque o resultado seria exploração, monopólio e depressões. Agora, quando são os verdes cantando, a letra diz que o indivíduo não pode ter liberdade porque o resultado será a destruição da camada de ozônio, chuva ácida, aquecimento global e, finalmente, para não dar margem para erros, mudanças climáticas. Acrescente um coro extra para mudanças climáticas. Então, eu escolhi esse artigo para ler hoje exatamente porque eu acabo de ver o Project Veritas. Eu não sei se vocês conhecem o que é o Project Veritas. O Project Veritas é um sujeito, ele fundou lá uma pequena agência de jornalismo investigativo, onde ele se dedica agora, né, a dar furos sobre grandes corporações, né? Então, ele já deu furos aí, vazou, né? Ele vazou informações, ele tem informantes dentro de grandes empresas, né? Então ele conseguiu vazar coisas sobre o Facebook, sobre o Twitter, agora e hoje ele vazou um diretor lá, bem alto, né, bem graduado da CNN, aquela televisão americana, sabidamente esquerdista, né, sabidamente apoiadora do Partido Democrata. Esse sujeito foi pego por câmera oculta, né, mas numa conversa descontraída ali, dizendo que eles realmente forçaram a barra para tirar o Trump, a agenda deles era tirar o Trump, e agora tudo que eles fizeram para tirar o Trump, eles vão repetir isso para empurrar as mudanças climáticas. Então vai vir aí, já está na agenda dos poderosos, isso vazou para todos nós, né, que é o próximo alvo, assim que eu acho que assim que acabar essa fraudemia, né, que eles estão bastante empenhados também nisso, mas já estão mudando o discurso nos Estados Unidos, porque entrou uma pessoa da esquerda, ou
ou pessoa que eles queriam lá, então o coronavírus já cumpriu o seu papel lá nos Estados Unidos. Agora é mais uma luta aí para terminar de recolher todos os fundos que eles têm que recolher, né, com vacinas e todas as outras medidas que eles tomaram, né? Passaportes mais intrusivos, um pouco mais de perda de liberdades, né? E agora a próxima etapa aí desse plano deles é empurrar com mais força ainda as mudanças climáticas. Então por isso foi escolhido esse tema hoje. As desculpas que a esquerda sempre inventa para nós, pode ser a desigualdade social, pode ser exploração do patrão, do empregado pelo patrão, pode ser monopólios, como ele diz ali, né? Ou depressões econômicas, ou pode ser a saúde pública, como eles agora foi o mais recente, né? Ou pode ser também toda essa ladainha, né? Que eles vêm tentando empurrar já há um bom tempo, né? E de maneira bem agressiva, mas parece que agora vai vir até pior, né? A coisa. E é sempre bom ilustrar que, por exemplo, essa pandemia que eles conseguiram emplacar dessa vez, que a grande mídia conseguiu emplacar dessa vez, já vem sendo tentada há muito tempo. O terrorismo que eles fazem com doenças transmissíveis aí vem há muito tempo. Desde o tempo, eles tentaram com gripe suína, com gripe aviária, com chikungunya, dengue, ebola. Tudo isso, uma mídia global martelando por um tempo, mas acabou que não pegou, né? As pessoas não foram muito na onda, parece que não tinha o clima político ideal para que pegasse de fato uma fraudemia. E agora pegou, o Trump foi um dos grandes culpados, né, por essa fraudemia ter pegado, né? E agora eles vão tentar de novo, né, emplacar o discurso da ecologia, né, entre aspas, para conseguir ainda mais poder sobre nós, né? A gente sabe que a grande mídia e os políticos são todos parte do mesmo grupo, né? Que quanto maior o Estado, melhor para eles, né? Quanto menos liberdade nós temos, melhor para eles. Principalmente a liberdade de expressão, né? Também muito importante que nós não tenhamos a liberdade de expressão, porque assim eles ficam monopolistas da expressão e assim eles podem mentir à vontade, sem nunca serem corrigidos. E eu vou continuar, leitor. A melodia continua dizendo que o indivíduo não pode ser deixado livre e complementa dizendo que ele não pode ser deixado livre porque sua busca pacífica pelo interesse próprio e por prosperidade irá, de alguma maneira, infligir danos a terceiros e que apenas o governo, apontando armas para a cabeça destes gananciosos, irá salvar o resto da humanidade de alguma apavorante calamidade. A gente sabe que essa é a narrativa que eles estão tentando impor, né? Dizendo que se você insistir em usar um canudo plástico, o mundo vai acabar, ou que você, por colocar gasolina no seu carro e dirigir, você está destruindo o mundo, né? O planeta, então seus filhos e netos vão viver na miséria porque você andou de carro, ou porque você usou um canudo plástico, ou sacolas plásticas, ou qualquer coisa que eles quiserem que você não consuma, né? E outra, não se enganem, são todos lados da mesma moeda, são sempre por mais Estado, mais controle. E isso, essa é a desculpa dos mais vermelhos, dos socialistas, dos comunistas, mas também ela é muito utilizada por pessoas da dita direita, né? Então, sem o Estado, quem vai proteger você aí que tá me ouvindo? Quem vai proteger você de cheirar uma carreira de cocaína? Quem vai proibir se não for o Estado? Você mesmo é que não é, né? Você não tem esse controle. Se o Estado não tiver lá para falar que não pode, você vai cheirar 1 quilo de cocaína. É isso. Óbvio que não, né? Todos nós sabemos os riscos de consumir drogas, então cada um vai lá, vai pesar os seus riscos e não vai consumir as drogas. Mas os direitistas, aqueles que ditos neoconservadores, né? Esses usam a mesma desculpa de uma outra maneira, né? Se o Estado não estiver aqui para proibir as drogas, ou coibir o terrorismo, ou as estradas, ou se o Estado não puder emitir a moeda, qualquer coisa do tipo, ou não tiver o monopólio da justiça, eles sempre inventam uma desculpa muito longínqua para justificar a agressão. E essa é só mais uma, né? Eles estão dizendo que você, ao fazer uma fogueira, você está destruindo o mundo e logo você está agredindo a terceiros.
como nós libertários sabemos, a agressão ela deve ser direta, ela deve ser visível, ela deve ser plausível, não vale uma ameaça. Por exemplo, se eu falar que, tomara que matem todos os ruivos, e aí isso não pode ser encarado nunca como uma ameaça, de maneira nenhuma. Uma ameaça tem que ser eminente, plausível, né? Não pode ser simplesmente eu botar fogo aqui e ali, de repente, subir a maré do outro lado e você me culpar. Isso é pagelança, não tem nenhuma ciência por trás, a não ser aquela ciência paga e corrupta e já desbancada dos órgãos ligados ao governo, né? E não apenas os órgãos, mas também alguns pesquisadores comprados pelo governo. Isso ficou evidente também, que o governo compra pesquisadores para empurrar suas agendas, ficou comprovado visivelmente, não apenas na Alemanha, onde foi escancarado, né? O ministro mandando mesmo os pesquisadores de coronavírus lá, os pesquisadores mentirem nas suas pesquisas para forçar o lockdown, forçar medidas de contenção contra as nossas liberdades, mas também no Brasil, quando teve aquela pesquisa da hidroxicloroquina, que não era nem hidroxi, eu acho, que eles puseram em Manaus ou no Amazonas, eu não lembro se foi Manaus ou no estado do Amazonas, onde foi dada uma dose às cobaias humanas sabidamente letal do medicamento apenas para prejudicar politicamente o presidente da República Brasileira, né, que estava divulgando esse medicamento. Então, para prejudicar o presidente, eles mataram um monte de gente lá numa pesquisa. Isso foi premeditado, né, esses assassinatos, mas foram pesquisadores que foram comprados por políticos para fazer esse verdadeiro genocídio, esse verdadeiro assassinato em massa aí, que foi feito no Amazonas. Então, a gente vê que a ciência ela não é incorruptível, né? Os cientistas não são incorruptíveis, eles são vendidos, a maioria deles, né? Eu acredito que a maioria deles estão atrás de dinheiro, né? De status. E quem pode dar isso a eles? Empresa privada é muito difícil, tem que ser uma pesquisa muito inovadora, né? Para que o pesquisador consiga ficar milionário, bilionário aí, né? Não é tão fácil assim. Agora, se você se vender para o governo, é bem mais fácil. Sua pesquisa pode, inclusive, estar cheia de falhas, ninguém vai ligar, a imprensa vai noticiar como se fosse a melhor pesquisa do mundo, né? Só para empurrar as agendas e ganhar dinheiro. É terrível isso, mas é a verdade. Eu vou continuar a leitura. Os criminosos vermelhos queriam controlar o sistema econômico para refrear os ímpetos individuais e, com isso, deixar as coisas da maneira que eles consideravam corretas. Os criminosos verdes querem controlar o ambiente, especialmente o clima, para refrear os ímpetos individuais e, com isso, deixar as coisas da maneira que eles consideram corretas. E eu diria até que os criminosos azuis, né, ou seja, os conservadores, completaria com o meu comentário anterior, os criminosos azuis querem controlar as pessoas, o comportamento das pessoas, especialmente as drogas, para refrear os ímpetos individuais e, com isso, deixar as coisas da maneira que eles consideram corretas. Eu sempre digo para esses falsos moralistas, falsos defensores da ética, ou da vida humana, ou de uma dignidade humana, que não há nada mais indigno, nada mais agressivo, nada mais criminoso do que você agredir um inocente, uma pessoa que não agrediu outra pessoa, uma pessoa pacífica. Então, você vai lá e, para proibir as drogas, você tem que bater em alguém, assassinar alguém, sequestrar alguém. Você tem que estar disposto a assassinar no final para poder fazer suas regras valerem. Eles defendem um assassinato de pessoas inocentes, né? Ou seja, que não fizeram mal a outras pessoas, apenas por estarem com um comportamento errado. Igualmente, todos os criminosos vermelhos que querem controlar a economia, dizendo que se eu pegar o meu tomate que eu plantei e trocar por maçã com o meu vizinho, eu não posso fazer isso simplesmente. O governo tem que vir e se meter nisso de alguma forma, seja proibindo, controlando, taxando, o que quer que seja. E os verdes também. Os verdes querem controlar o ambiente, especialmente o clima, né? Ou seja, é mais pagelança ainda, né? A economia ainda, como ela lida com as relações interpessoais, né? Sim, é plausível, né? Que você, se envolvendo, você consegue mudar o resultado, né? Então, claro, e o governo consegue, para pior sempre. Mas na economia ele consegue. Já no clima, é pagelança pura, né? Não vou nem entrar nos pormenores, mas vou continuar.
Seguindo uma prática semelhante à dos feiticeiros que exortavam povos primitivos a sacrificar suas ovelhas e bodes com o intuito de aplacar a ira dos deuses, os ambientalistas de hoje e seus protetores na mídia e no meio acadêmico exortam os povos do mundo a sacrificar seu uso de energia e seu padrão de vida com o intuito de evitar a ira da deusa Terra e sua atmosfera. Esta ira supostamente virá em uma dessas duas formas: uma nova era glacial. Quem viveu a década de 60, 70 sabe o quão original é esta previsão. Ou, caso esta não se concretize, um aquecimento global e um subsequente aumento no nível dos oceanos. E se aquecimento global e uma elevação de 30 a 90 centímetros no nível dos oceanos durante os próximos 100 ou 150 anos não se mostrar uma previsão suficientemente aterradora, então uma elevação de 4 a 6 metros no nível dos oceanos durante os vários séculos vindouros se torna a nova projeção, a qual, espera-se, irá finalmente apavorar os mais céticos. Ambas estas elevações nos níveis dos oceanos supostamente advirão de um aumento estimado de 4 graus na temperatura média global e especificamente de 5 a 8 graus na temperatura média do Ártico. Essas previsões mudam a cada ano, né? Ficam mais escabrosas ou menos, depende, né? É como as previsões do Átila Yamarino sobre o coronavírus, né? Tanto faz o que prevê, ou do pai, né, do Átila Yamarino, que é o Neil Ferguson, lá da Universidade Imperial College, que também fez a previsão catastrófica sobre o coronavírus, né, apocalíptica. O Átila Yamarino falou que ia morrer no primeiro ano, até o final do ano passado, ia morrer mais de 3 milhões de pessoas. Isso, 3 milhões com as medidas de contenção. Então, e tanto faz, porque ele errou e o Neil Ferguson já tinha errado também. O Neil Ferguson é o cara que preveu lá a vaca louca, que ia matar o mundo inteiro. Acho que morreu uma pessoa, duas. Fez com que todos os rebanhos ingleses fossem exterminados. Uma coisa completamente sem pé nem cabeça. E depois ainda continuou sendo levado a sério. Por quê? Quem leva a sério essas pessoas? Primeiro, as pessoas que não têm memória, né? Mas mesmo as que têm memória, não vão ficar ligando quem é Neil Ferguson, quem é Átila Yamarino, quem é esse cara, né? Não sei. O que ele previu no passado, ninguém lembra. É como os pajés mesmo, aqueles que iam na televisão, nos programas vespertinos, né? E faziam as previsões de final de ano. Quem ficava fazendo a revisão, né? E checando qual previsão deu certo, qual previsão deu errado, qual track record, né? Qual o score, né? Qual o placar de acertos desses médiums, né? Dessas pessoas que preveem o futuro. Quem faz isso? Ninguém, né? Então, eles voltam toda hora. Al Gore, né? Foi um que fez sucesso aí, promovendo o apocalipse, né? Ganhou bastante dinheiro com isso também, mas tem lá sua casa na praia, não tá nem aí pra isso tudo aí. Errou absurdamente todas as previsões apocalípticas dele também. Continua sendo levado a sério. Então, tanto faz, ninguém liga, pode prever o que você pode falar que amanhã Bitcoin vai valer $1 ou $1 milhão, amanhã tá $40 mil, você vai fazer outra previsão no outro dia, e tudo bem, né? Ninguém liga para nada. Assim como os criminosos vermelhos não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo, o mesmo se aplica aos criminosos verdes. Veja uma mensagem que recebi de um cavalheiro que defende a total proibição da emissão de dióxido de carbono com o objetivo de evitar o aquecimento global. Total proibição, não pode mais expirar, só pode inspirar. Uma das ironias do derretimento do Ártico é que tal fenômeno pode inverter a circulação termoalina oceânica e com isso interromper a corrente do Atlântico, o que pode levar a um acentuado resfriamento na Europa, que está mais ao norte do que os Estados Unidos, algo que parece já ter ocorrido no passado. É sem pé nem cabeça, né? A circulação termoalina, eu até separei aqui, né? Porque está linkado, então eu separei. É como se fosse as correntes, né, marítimas, e essa aqui principalmente pela diferença de densidade na água dos oceanos. Ok, mas vamos ver a resposta aqui do George Reisman.
Eis aí um sujeito que nem sequer sabe se o aquecimento global que ele quer evitar a todo custo irá na realidade se revelar um resfriamento continental. Mas tal contradição, pelo visto, não faz com que ele tenha nenhuma dúvida em sua crença. Ele ainda jura saber o suficiente para mandar a polícia impedir as pessoas de agirem de acordo com o conhecimento que elas possuem acerca das melhorias que podem obter para si próprias, ao produzirem e comprarem bens que por acaso emitam algum dióxido de carbono no ar. O conhecimento dessas pessoas não vale de absolutamente nada. O supostamente superior conhecimento dos cientistas deve prevalecer, sempre apontando uma arma para os dissidentes. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o que estamos vivendo hoje, né? Esse parágrafo mostra que, sim, os cientistas, entre aspas, devem ter sua opinião tida como lei. E é claro, qual cientista? Aqueles milhares que dizem que o aquecimento global não existe, ou que pesquisam e promovem o tratamento precoce no coronavírus, ou aqueles que dizem que não é uma pandemia, ou aqueles cientistas que mostram que o lockdown não funciona. Qual cientista deve ter sua opinião prevalecente? Nós libertários sabemos, né? Nenhum deles. A opinião que prevalece para cada pessoa é a opinião de cada pessoa. Então, por exemplo, se eu acho que o mundo vai aquecer, eu não vou fazer fogueira. Ou se eu acho que máscara funciona, eu vou usar máscara. Se eu acho que vacina experimental é algo bom, eu vou tomar vacina. Se eu acho que a cloroquina funciona, eu vou tomar cloroquina. Mesmo que meu médico diga o contrário, porque o médico também é um especialista, até que a gente vai lá, paga. Eu acho que você pagar o seu médico e não seguir os conselhos dele, sei lá, é sua opinião, é sua liberdade, né? Você pode fazer isso. E no final é você que decide, não é o médico que te obriga, ele te dá recomendações. Os cientistas também, tudo que eles devem poder fazer é dar recomendações. A hora que você mistura isso com tirando a liberdade das pessoas de agirem, de escolherem, de discernirem qual é o melhor para elas mesmas e para o mundo à sua volta, você coloca na mão de um só. E se esse um estiver errado? Já pensaram nisso? E se o João Bosta Dória estiver errado ao fechar todo o estado de São Paulo, condenar todos à prisão domiciliar forçada, ao desemprego, à falência, à miséria, à fome, à falta total de liberdade, a maior ditadura já vista na história da humanidade? E se ele estiver errado? E se lockdown não funcionar? Como já a maioria dos experimentos científicos mostra que funciona, e não há um sequer mostrando que funcione. Não é melhor deixar todos livres, cada um tomar a rédea da sua vida e tomar conta da sua vida? Então, se você tem medo, se você está apavorado com a doença, você fica em casa. Você usa máscara e dentro do seu carro sozinho, você faz o que você quiser. Assim como o outro também tem o direito de continuar tocando a sua vida, continuar vivendo. Porque não há vida se você não vive ela, se você fica dentro de casa trancado com medo. Isso não é vida, isso é sobrevida, sobrevivência. E não estamos nesse mundo para sobreviver, estamos nesse mundo para viver. Então não é mera coincidência, eles também têm os cientistas e órgãos que eles querem que seja a opinião prevalecente, né? E assim é o modus operandi desses ditadores, desses tiranos, né? Nenhuma das previsões dos ambientalistas se baseia em qualquer tipo de experimento científico, e nem poderia. Um experimento científico iria requerer um laboratório contendo dois planetas idênticos, Terra 1 e Terra 2. Haveria apenas uma diferença entre eles. A população humana da Terra 1 efetua uma revolução industrial e ascende para o nível de padrão de vida e uso de energia do nosso mundo atual, e seu provável nível de uso de energia para o próximo século. Em contraste, a população humana da Terra 2 não consegue avançar para além do uso de energia da Idade Média ou da era pré-industrial. Após serem criadas essas duas condições, os cientistas no laboratório observam que a temperatura média da Terra 1 excede a temperatura média da Terra 2 em 4 graus, e sua região ártica em 5 a 8 graus, e que o nível de seus oceanos sobe o número de metros acima especificado, ao passo que o nível dos oceanos na Terra 2 permanece inalterado.
Então a gente já vê a absurdidade que seria falar que a ciência fez um experimento científico e comprovou que é isso mesmo. Se a gente não cortar o uso de gasolina, por exemplo, de petróleo, o mundo vai acabar, né? Teoricamente vai acabar. E nem seria acabar, porque também a gente tem que ver se é que está havendo essa mudança climática para maior calor global, né? Ou seja, para um aquecimento global, tem que ver se é bom ou se é ruim aquecer a Terra. Porque em alguns lugares faz muito frio, né? E a terra não é cultivável por causa disso. Então, há alguns estudos que mostram que a terra cultivável no mundo seria muito maior se o mundo aquecesse mais. Tirando as condições de vida, né? Que em vastas partes do mundo, como praticamente a totalidade da Rússia, do Canadá, que são países gigantescos, a Groenlândia, que tem esse nome porque ela se chama Greenland, né? Quando foi descoberta, ou seja, uma terra verde, hoje bastante dominada pela neve, pelo gelo, né? Essas terras são inabitáveis e são incultiváveis também. Pelo menos quase a totalidade delas, tudo mais para cima, né? O Canadá tem uma pequena faixa de fronteira com os Estados Unidos, que é onde se concentra 98% da população canadense, e essa área também é a área onde se concentra as terras cultiváveis, né? E lá para cima não tem nada. Tem petróleo, tem água, tem árvore, tem urso polar. É isso. Não tem mais nada lá para cima. E tudo isso seria possível de ser ocupado por seres humanos, né? Com a tecnologia que temos hoje, se o mundo aquecesse um pouco. Então, uma questão de ter uma liberdade aí de poder ocupar essas áreas também. O mundo se adapta, né? Nós podemos nos adaptar. Mas ele sequer sabe se o mundo está esquentando ou esfriando. Tanto é que agora a gente vê os recordes de frio, o inverno mais rigoroso da história, e falam que isso é por causa do aquecimento global, que eles mudaram de nome para mudanças climáticas, né? Porque aí não tem como errar. Aquecimento global, se não esquentar o mundo, se na verdade o mundo estiver esfriando, isso é facilmente comprovável, porque é um termômetro. O termômetro não é a última tecnologia, né? Não é tecnologia dessa geração, já é coisa antiga. Então, o termômetro, a gente vê qual é a temperatura que está tendo no mundo e conclui que não está esfriando, não está esquentando, né? Pode estar esfriando. E aí eles vão falar. Não, então não é mais nem resfriamento global, nem aquecimento global, agora é mudanças climáticas, porque para qualquer lado que for, não importa a previsão que você fez no passado, não importa, para qualquer lado que for você acertou. Mudou o clima? Mudou. Olha, no passado fez, essa mesma época do ano estava 20 graus e agora está 15 graus. Olha aí, mudou 5 graus. E pronto, aí as pessoas que não pensam, e eu acredito que são muitas, né? A gente vê a quantidade de pessoas com focinheira nas ruas, a gente sabe, né, que essas focinhas não funcionam, né, para nada, a não ser para fazer mal para as próprias pessoas. A gente vê esse número de pessoas que comprou esse discurso sem sequer buscar ler nenhuma matéria, nenhum estudo científico sobre máscara ou sobre lockdown, nem nada disso, simplesmente compram o discurso e estão dispostos a, inclusive, matar, né, por esse discurso. É uma coisa tenebrosa. E não importa se está errado, se está certo, vai ter gente comprando o discurso dos econazistas, né, como a gente chama. Obviamente, não é assim que as projeções para a temperatura global e para o futuro nível dos oceanos são feitas hoje. As projeções atuais são obtidas combinando-se vários fragmentos de conhecimento científico com várias suposições arbitrárias, de modo que estas combinações são então jogadas em computadores que irão gerar resultados que nada mais são do que modelagens computacionais. Suposições diferentes produzem resultados diferentes. A escolha de quais fragmentos de conhecimento científico serão incluídos nos modelos gera resultados diferentes. Lembra-se do climatologista britânico Phil Jones admitindo fazer truques para obter os resultados desejados? O processo é muito similar ao de um indivíduo com uma planilha eletrônica, combinando várias fórmulas financeiras com várias suposições sobre taxas de lucro, períodos de tempo, alíquotas de impostos e etc. E então gerando várias e diferentes projeções à sua renda quando estiver aposentado. É bem parecido mesmo, e inclusive ele citou o Phil Jones, né, que foi um que foi pego, né, e admitiu fazer truques, né, ou seja, admitiu
que não tinha aquecimento global nenhum e o trend não estava indo para o aquecimento, não tinha como notar, né? E assim são a maioria dos especialistas, né? Tanto faz. Você, por exemplo, vamos pegar. Bom, posso sofrer aqui um, um pouco de hate aí do pessoal da análise gráfica, né? Mas a análise gráfica tem um pouco disso também, né? A gente vê mais ou menos, eles pegam aqueles gráficos com as velas, né? E traçam uma linha e falam, olha, aqui é a tendência, essa aqui é a tendência. É um pouco arbitrário também, né? Claro, eles vão falar que não, mas é assim. Não há como prever o futuro, a gente prevê alguns comportamentos, assim, né? As chances de acontecer algo realmente podem ser maiores se estiver com uma certa formação, porém, não há nenhuma garantia do desempenho dos papéis, né, das ações, no caso da análise gráfica, né? Mas é igual a mesma coisa no clima, né? Então, imagine você sendo membro de um júri, com a responsabilidade de decidir a culpa ou a inocência de um réu, e recorrendo a modelos computacionais para chegar a um veredito. Você realmente crê que seria minimamente possível apresentar um veredito que cumpra o critério de culpado sem qualquer sombra de dúvida? Pergunta fica aí para todos os que querem prever o futuro, né? Se a sua conclusão te leva a usar a força, você tem que estar com muita razão. Você tem que estar 100% certo de que essa sua conclusão esteja correta, né? E tendo em vista a previsão do futuro ser inviável, né? É muito difícil que você esteja com essa certeza toda. Já, se sua previsão for apenas por uma curiosidade, um hobby ou algo que você quer fazer, tudo bem, aí tanto faz, a sua previsão não vai mudar a vida de ninguém, né? A não ser quem queira te seguir livremente. E todos são livres para seguir os outros, inclusive para o precipício, né? Infelizmente. Mas, sim, a liberdade, ela prevê isso, ela implica nisso também. Nós somos todos livres, inclusive, para irmos ao precipício. Então, seguindo. No entanto, este é justamente o calibre das evidências utilizadas pelos promotores ambientalistas para julgar a civilização industrial, declará-la culpada e condená-la à morte. Sim, a morte da Revolução Industrial e da civilização industrial. É exatamente esta a intenção de pessoas que dizem coisas como: temos de nos comprometer a um grande esforço para interromper boa parte das emissões de carbono para a atmosfera. Isto é, interromper o consumo de boa parte do ou de todo o petróleo, carvão e gás natural. Desta forma, jogando o mundo de volta à era pré-industrial. E são perigosíssimos esses econazistas, né? Porque isso implica numa devastação, né, econômica, numa destruição sem precedentes, né? E que vai gerar muita fome, muita miséria e muitas mortes em decorrência disso. Seguindo. Civilização industrial não é um conceito solto e desencorpado. Trata-se do alicerce não apenas do bem-estar material, como também da própria vida da grande maioria das mais de 6 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta. 7 bilhões. Em 9 anos já cresceu tudo isso. Sua destruição significaria o colapso da produção de alimentos e de remédios, e resultaria em fome e epidemias em escala literalmente global. Tal resultado geraria grande satisfação para aqueles ambientalistas que acreditam que reduzir a população atual para o mesmo número de indivíduos que viviam no mundo pré-industrial seria um arranjo mais desejável do que tolerar o atual número de habitantes do planeta. Mas isso não traria nenhum conforto ou alegria para todos aqueles que terão de sofrer e morrer durante este processo, e que também terão de ver seus entes queridos igualmente sofrendo e morrendo. Tampouco traria conforto e alegria para os sobreviventes, que terão de viver as suas vidas na mais abjeta pobreza e miséria. Sim, a vida como ela era antes da Revolução Industrial é uma vida que a maioria das pessoas que habitam o planeta hoje consideraria intolerável. Seria considerada intolerável pela maioria.
É uma vida onde sequer há privada, né? Vaso sanitário. Não há papel higiênico, não há comida abundante como nós temos hoje, né? Para a maioria da população. Ar-condicionado, não tem carro, não tem ônibus. É terrível. O que eles querem é realmente o mundo destruído. E, inclusive, tem um artigo do meu irmão, chama O Mundo Sem Ninguém, o sonho dos ambientalistas. Muito interessante o artigo, vale a pena ler, né? Ele traz aquela série O Mundo Sem Ninguém, né? Eu não sei se vocês já viram. Ela é uma série bem interessante, não sei de que canal que passa, mas ele mostra o mundo como se não tivesse. As pessoas sumiram do mundo. Então, a raça humana foi dizimada, eles começam a mostrar o que aconteceria. Então, sei lá, depois de um ano, os prédios começam a ruir, alguma coisa assim. E por aí vai, né? Depois mato toma conta de cidades. Bem interessante assistir. Mas tem gente que levou isso, viu esse seriado e achou excelente a ideia e tenta a todo custo destruir a humanidade, né? Isso que eles fazem. E o Bill Gates, quem gosta de teoria de conspiração, eu acho que essa palavra é terrível, né? Teoria da conspiração é só uma teoria, não é da conspiração, é uma teoria diferente da aceita, né? Pela maioria, da aceita pelos meios de comunicação oficiais, pela academia oficial, pelos políticos. Então, as narrativas, né? As histórias contadas que não são aceitas são chamadas de teoria da conspiração para denegrir mesmo, como chamam de negacionistas, esse uso de palavras é sempre para denegrir, né? Nunca é com seu significado oficial. Então, as pessoas que têm essas teorias, o Bill Gates, ele fala abertamente que a população do mundo tem que ser reduzida, né? E que uma das maneiras de fazer isso seria com as vacinas. Tenebroso mesmo, né? Terrível. Pode ter sido um ato falho, que ele não quis dizer exatamente isso, mas ele fala isso, tem vídeo dele falando isso. Não tem como falar que não falou, né? Há júris que chegam a vereditos que desafiam toda e qualquer razão. A questão é: seria o júri formado pela opinião pública contemporânea, mundial, tão ignorante, tacanho e irracional a ponto de pedir uma totalmente injustificável pena de morte, não apenas para a moderna civilização industrial, mas também e inevitavelmente para a esmagadora fatia da raça humana? E a gente viu, esse ano que passou, realmente teve uma queda brutal, né, na atividade industrial, na locomoção das pessoas, uso de aeronaves, cruzeiros marítimos. Então tudo isso que falavam que era terrível para o mundo, já houve, né? Houve a força, eles fizeram com que as pessoas ficassem presas dentro de casa, não trabalhassem, não produzissem tanto, né? E o que aconteceu? Nada, não resolveu, eles ainda querem mais. Então não adianta a miséria, tudo, enquanto não tornar a vida realmente uma desgraça na Terra, essas pessoas não vão parar. Nunca, nunca vão parar. Esta é, afinal, a maneira como esta gente e seus defensores operam, apontando armas para pessoas em nome de algum bem coletivo mais elevado, proibindo o resto da humanidade de alcançar seus próprios desejos e aprimorar seu padrão de vida. Os rebeldes não poderão passar. Isto é socialismo, isto é ambientalismo. Perfeito. E ele concluiu aqui, mas eu vou comentar. Não se enganem, né? Você veja as pessoas que fazem esse coro, né, do ecologismo, que são os econazistas, né? Eles são as mesmas pessoas que são comunistas, que são socialistas, são de esquerda. Faz parte da agenda. Então não conseguiram. Pega um pouco mal o socialismo, a gente vê isso. Você vê a diferença, a disputa da prefeitura da cidade de São Paulo, por exemplo. Um prefeito que é o maior ditador que a população paulistana já viu e fez o maior mal para a economia e para a saúde das pessoas já vistas na história do Brasil, na história de São Paulo. Mais de 500 anos de história, nunca houve um ditador tão sanguinário, com falta de empatia para a população quanto esse. Mas ele ganhou a eleição, ele foi reeleito porque colocaram ao lado dele para disputar socialista, uma pessoa que é abertamente socialista, abertamente comunista. Obviamente,
o Guilherme Boulos perdeu, o Bruno Pena Covas foi reeleito, para vocês verem o tamanho da ojeriza que o socialismo causa. Então, ó, não é de se estranhar que eles vão mudar a cor da camiseta, como já fizeram no passado, já são um grupo homogêneo, todos, a maioria dos militantes econazistas são comunistas, né, ou vieram do movimento comunista, ou ainda são do movimento comunista ou da esquerda, né, e acho que essa migração vai aumentar cada dia mais, e principalmente com essa força que a CNN falou, que está na agenda, né, dos esquerdistas globais, né, do mundo. Então essa força vai ganhar corpo, a gente vai ver isso acontecer bastante, essa mudança dos comunistas para verdes, né? Então, e não se enganem, a gente chama de melancias, né? São verdes por fora e vermelhos por dentro. Ao meu ver, são vermelhos totais, né? Claro, porque olha as medidas que eles pedem, né? Então, o movimento ecologista e o movimento esquerdista são uma coisa só. Não estão preocupados com o ambiente de maneira nenhuma, né? Porque o ambiente ele só tem serventia se nós utilizarmos o ambiente, né, se nós tivermos algum uso para ele, enquanto uma floresta, por exemplo, não é sequer o pulmão do mundo, todos nós que estudamos um pouquinho, né, sabemos que o pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos, né, as algas lá, os micro-organismos que são os grandes produtores do nosso oxigênio que nós precisamos, né, então as árvores são no máximo neutras, enquanto os oceanos são os verdadeiros pulmões do mundo. E claro, há uso para floresta, há uso para mata, há uso para tudo. Inclusive o uso de contemplação, as pessoas gostam de viajar e fazer safaris na África, por exemplo, então você vê lá as coisas preservadas. Eu já falei aqui num outro episódio de Bonito, é um lugar maravilhoso mesmo, muito bonito, mas você vê, são fazendas que preservaram parte delas e a maior parte dos parques, dos pontos turísticos são privados, né, dentro de fazendas que as próprias pessoas lá preservaram, os proprietários preservaram. E hoje eles ganham dinheiro explorando essa floresta nativa que eles preservaram. Mas se você quiser uma produção maior de oxigênio, árvores mais novas. Árvores mais novas vão tirar mais dióxido de carbono da atmosfera e vão pôr mais oxigênio no final das contas, né? Fazendo a conta. Né? Absorve mais dióxido e expele o mesmo de oxigênio no final do dia, né? Quando terminar a noite e dia, o balanço menos dióxido de carbono na atmosfera. Mas árvores jovens, árvores de reflorestamento principalmente, né? Que fazem essa filtragem, né? Entre aspas. O dióxido de carbono é essencial à vida também, né? E não se deixem levar, não se deixem enganar. Sempre que o Estado estiver envolvido, for fazer qualquer coisa, seja para o bem comum, para o bem de Gaia, para o seu próprio bem, não se enganem. Isso vai ser socialismo, isso vai ser ditadura, vai ser contra a sua liberdade. A única coisa que o Estado pode fazer para melhorar a nossa vida é não fazer, se eximir de fazer ou deixar de fazer. Então, por exemplo, como o Estado brasileiro pode melhorar, por exemplo, a questão da poluição? Simplesmente desaparecendo e deixar com que todas as propriedades virem privadas, e aí nós temos, não é mais uma poluição generalizada. Por exemplo, um rio poluído, você tem todas as propriedades no decorrer do rio, vamos supor que aconteceu dessa maneira, né, que de ontem para hoje o Estado sumiu. Cada proprietário de uma propriedade é dono de um pedaço do rio, do seu pedaço pelo menos. Se o primeiro está poluindo o rio, ele está invadindo a sua propriedade com os dejetos dele. Então, cabe um processo, como se fosse na sua casa aí. Imagine alguém jogando todo dia um saco com dejetos, né? Com fezes de cachorro ou humanas, sei lá. Ou lixo na sua casa todos os dias. Bom, no primeiro dia você já vai parar com isso, você vai falar, não joga aqui na minha casa, você tá louco? Porque tem dono, né? E já tem do Estado, tanto faz. Nós temos aí o Rio Tietê, Rio Pinheiros, que mostra Baía da Guanabara, coisas verdadeiras privadas a céu aberto. É uma frase que eu costumo utilizar muito, e vou usar ela para encerrar os meus comentários sobre esse artigo, é que é tudo uma questão de propriedade privada, né?
Quando ela não é privada, ela é uma privada, literalmente. Então, por hoje eu fico por aqui. Não esqueçam de seguir os nossos canais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Telegram. Também estamos no Instagram. O Instagram é bem ativo lá. O Fernando toca o Instagram. E também sigam os canais de vídeo, como já está aqui na descrição: Rumble, YouTube, e o Odyssey principalmente. E também, se gostam de escutar, escutem pelo podcast. Muito obrigado a todos. Esse artigo foi sugestão do Pedro Henrique, que sugeriu no comentário do YouTube. Eu aceito sugestões, pode ser que eu não faça, mas eu achei uma boa sugestão e resolvi ler um artigo do George Reisman hoje. E aconselho todos vocês a lerem sempre todos os artigos do George Reisman, inclusive na página dele, como eu já citei. É um excelente autor e vale muito a pena ser lido, como ficou comprovado lendo este aqui. Então, por hoje é só e um abraço.